morning! How are you doing, guys? E aí, tudo bem? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Todo mundo em casa? Tudo beleza? Senti falta de muitos alunos na última live. Espero que vocês estejam presentes na próxima, tá? Pra gente ver a cara, ver quem engordou, quem tá em casa com a cara inchada que acabou de acordar. É mó maneiro. E aí, gente, estão conseguindo ver os vídeos? Estão conseguindo entender? Estão conseguindo mandar os exercícios para mim? Por favor, preciso pontuar os exercícios, meu povo. Let's go! Are you ready for the class? Tá todo mundo pronto para aula? Teacher, eu tô de pijama, não tem problema. Não escovei o dente ainda, não tem problema. Ah, tô deitado, não tem problema. Eu só preciso que você pegue o seu livro. Um lápis, uma borracha, eu tô aqui com meu copo de água. Não é água daquela igreja que todo mundo fala. É água normal ali, tá? Para hidratar a garganta. Let's go! Nosso tema da aula de hoje é Past Perfect. Meu Deus! A gente acabou de ver o Present Perfect Continuous, e ela vem com Past Perfect. É isso aí, Brasil. Vamos lá. Antes da gente começar, eu vou falar que quando eu falo Present Perfect Continuous, são tempos verbais. Como a gente tem os tempos verbais em português. Por exemplo, pretérito. Tem pretérito perfeito, tem pretérito imperfeito, né? Futuro do presente, futuro do pretérito. Então, tem vários tempos verbais. Em inglês também é a mesma coisa, tá? Então, a gente vai estudar hoje o tempo verbal chamado Past Perfect. Past Perfect. Vamos ver como é que funciona. Atenção comigo. Preciso que você tenha em seu livro para fazer as anotações e preciso que você preste atenção. Se for necessário, dá um pause no vídeo, anota ou volta ao vídeo. Eu vou deixar os slides lá para vocês, como sempre, como tenho feito, né? Na aula fica o vídeo e fica os slides que eu uso para vocês depois poderem consultar. Let's go? So, primeiro, para que é usado Past Perfect? O Past Perfect é usado para descrever uma ação do passado que ocorreu antes de outra ação também no passado. Então, a gente tem um passado aqui e um passado aqui. Eu gosto de falar para os alunos para imaginar uma timeline, linha do tempo. Temos uma ação aqui e outra ação aqui, que aconteceu antes dessa. Quando eu falo antes, eu estou me referindo em tempo cronológico. Eu vou tentar deixar na plataforma, junto com o slide, eu vou tentar deixar uma figura um pouco mais ilustrativa da timeline para vocês terem uma noção. O que é essa ação? Uma ação aconteceu antes da outra. Mas a gente vai ver aqui exemplos aqui. Vou falar rapidinho das formas do Past Perfect e daqui a pouco a gente vai ver exemplos, tá? Fica comigo. Forma afirmativa. Person, had, verb, complement. Quando eu falo person, eu posso ter um nome, Maria, João, Gertrudes, ou posso ter he, she, it, we, tá bom? Person, had, não é mais o have, é had, que a gente está falando past perfect. Verb complement. Negative. Person, hadn't, verb complement. Teacher, a mesma coisa vai ser para ele e para ela? Sim, dessa vez sim. No passado não tem have, has. No passado é só had e hadn't. Oh, beleza. Menos uma coisa. Interrogative. Had, person, verb, complement, question mark. Por que eu coloquei esse asterisco no verbo? Para a gente lembrar. Se o verbo for regular, usaremos a forma de passado com ed. Se o verbo for irregular, usaremos a terceira forma do verbo, que eu tô cansada, esgotada de falar com vocês. Lá no livro de vocês, na parte final, ele tem, né? Cadê? Eu gostei dessa. Aqui, ó. List of irregular verbs. Claro que não vai dar pra ver, mas você tem aí no seu livro. E aí, você tem o base form, simple past e past participle. Para eu não ficar falando past participle toda hora, eu falo a terceira forma do verbo, tá bom? Por exemplo, o verbo do, ele tem três formas. Do é a base form, did é o passado simples e done é o
past participle ou a terceira forma do verbo, tá bom? Então, quando eu falar terceira forma do verbo é para simplificar. Terceira forma, vocês entendam past participle, ok? Essas são as formas do past perfect, o nosso tempo verbal de hoje. Vamos ver como é que isso funciona? Usando past perfect. Frase em português. Quando nós chegamos, o filme já tinha começado. Lembra que lá no começo eu falei que o past perfect é usado para descrever uma ação no passado que ocorreu antes de outra ação também no passado. Vamos analisar essa aí. Quando nós chegamos, o filme já tinha começado. Primeira ação cronológica, a primeira ação na timeline. O filme começou. Segunda ação cronológica, nós chegamos, ou seja, chegamos atrasados. Em tempo, a primeira foi o filme ter começado e segunda ação foi nós chegarmos. A ação mais antiga, a primeira ação cronológica, a primeira ação na timeline, a gente vai usar o past perfect. E a ação mais nova, mais recente, a gente vai usar o simple past. In English, when we arrived, the movie had already started. Olha o past perfect aí, ó. Had already started. Então, a gente sempre vai pensar assim, duas ações do passado, uma antiga e uma recente. A mais antiga, a que aconteceu primeiro na timeline, a gente usa o past perfect. E a mais nova, a gente usa o simple past. Vamos ver outra frase, se for necessário, gente. Dá um pause, anota, volta. Português. Eu salvei o arquivo antes do computador quebrar. Primeira ação cronológica, mais antiga. Eu salvei o arquivo. Segunda ação cronológica, o computador quebrou. Como é que a gente fala isso em inglês? I had saved the file before the computer broke. Eu salvei o arquivo antes do computador quebrar. A ação mais antiga, a primeira ação na timeline, a gente descreve com past perfect. Had saved. Had saved. Ok? Tem mais exemplos, não se preocupe. Ele estava cansado porque não tinha dormido bem. Ele estava cansado porque não tinha dormido bem. Primeira ação cronológica, primeira ação na timeline, a ação mais antiga, ele não dormiu bem. E a segunda ação, ele estava cansado. Então, in English, he was tired because he hadn't slept very well. Slept well, perdão. He was tired because he hadn't slept well. E aí a gente tem nosso primeiro caso de negativo. Lembrando, quando eu falo primeira ação, segunda ação, não é na ordem da frase, tá? Eu tô falando primeira ação cronológica, primeira ação na timeline, a ação mais antiga. Então, ele estava cansado porque ele não tinha dormido bem, não havia dormido bem. He was tired because he hadn't slept well. O slept aí é um exemplo de terceira forma, é o verbo irregular, ele tem sleep, slept. Ok? Tem mais exemplos pra gente. Tom estava nervoso porque nunca tinha falado em público antes. Primeira ação cronológica, a ação mais antiga, a primeira na timeline. Tom nunca havia falado em público. Segunda ação, ele estava nervoso. Tom was nervous because he had never spoken in public before. Tom estava nervoso porque ele nunca havia falado em público antes. Tom was nervous because he had never spoken in public before. Olha o never aí. Gente, never, ele aparece numa frase e a frase fica na afirmativa, tá? Hadn't never tá errado. É had never. Professora, você colocou a segunda ação primeiro. Sim, pode haver isso. A gente só precisa entender qual aconteceu primeiro na linha do tempo. Mas não necessariamente ela precisa vir primeiro na nossa frase. Tá claro isso? Se for necessário, dá um pause no vídeo, faz suas anotações, volta. Tem mais um exemplo? Sim. Em 2015, Marta ainda não tinha comprado o carro dela. Primeira ação cronológica. Marta não tinha comprado o carro.
e é só isso que a gente vai ter, tá? A gente não vai ter simple past nessa. By 2015, Martha hadn't bought her car yet. Olha a frase negativa aqui que ele entra, o yet lá no final. Hadn't bought her car yet. Ainda não tinha comprado o carro. Teacher bought é o passado de buy, é um verbo irregular. Quando a gente começou lá no começo do ano falando sobre os verbos irregulares, aliás, vocês veem isso desde o 8º ano, tá? Eu sei porque eu também dou aula para o 8º ano. Então, a gente tá martelando essa história de verbo irregular desde lá de trás. E aqui a gente vai usar. Aqui a gente não tem a outra ação no passado, mas a gente sabe que não ter comprado o carro é anterior ao ano de 2015, ok? Tem um exemplo aqui. Normalmente, temos duas ações. Uma no Simple Past, passado simples, com ED ou Irregular Form, e outra no Past Perfect, que seria had, com ED ou a terceira forma. Vamos ver? We had met Paula Fernandes before she became famous. Nós conhecemos a Paula Fernandes antes dela ficar famosa. Olha só como a linha do tempo funciona. Primeiro, nós conhecemos a Paula Fernandes. Depois, ela ficou famosa. Então, a primeira ação, a ação mais antiga, é nós termos conhecido ela. We had met. Meet é o verbo no presente. Met é passado. We had met Paula Fernandes before she became famous. Deu para ficar mais clara essa ação de timeline? Eu vou colocar lá para vocês a figura para ficar mais claro. Number 2. By the time I arrived home, my parents had already finished the dinner. A hora que eu cheguei em casa, meus pais já tinham terminado de jantar. Vamos pensar na timeline. O que aconteceu primeiro? Os pais terminaram o jantar. O que aconteceu depois? Eu cheguei em casa. A ação mais antiga, a ação que aconteceu primeiro, com past perfect. Had already finished. A ação mais nova, com simple past. Arrived. By the time I arrived home, quando eu cheguei, meus pais já tinham terminado de jantar. My parents had already finished the dinner. Último dessa linha. When we left the party, Gary hadn't arrived yet. Quando nós deixamos a festa, quando nós saímos da festa, Gary ainda não tinha chegado. O que aconteceu primeiro? Nós saímos. Ação mais antiga. Errei.